Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de Física Geral Experimental 1, tá? Vamos dar início aqui, vamos fazer uma leitura, identificar o que está sendo pedido. Nós vamos trabalhar aqui basicamente com dois experimentos, tá? Um referente à estática, outro referente à lei de Hooke, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, tá? Nessas atividades ou em qualquer outra disciplina das áreas de engenharia, nosso contato está na descrição, tá? Só clicar no link ou adicionar o nosso contato no chamado, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma leitura inicial, entender aí o que está sendo pedido. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para você estar acompanhando mais conteúdo aí, tá? Então vamos lá, vamos ver o que pede, ó. Contextualização. A estática estuda as condições para que um corpo no estado sólido, sob a ação de sistema de forças, permaneça em equilíbrio. Equilíbrio significa repouso ou movimento retilíneo uniforme. O repouso é denominado equilíbrio estático e o movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Em diversas áreas da engenharia, a precisão na calibração de equipamentos de automação e o entendimento do comportamento de corpos sob forças são essenciais para garantir a qualidade e a eficiência das operações. Um exemplo comum ocorre em sistemas de pesagem automatizada, onde é preciso medir de forma exata as massas de diferentes componentes ou substâncias para garantir que os processos ocorram de forma otimizada. Outro exemplo ocorre em sistemas de amortecimento de máquinas ou na calibração de sensores de força, nos quais as molas desempenham um papel essencial em garantir a precisão e o bom funcionamento desses dispositivos. Imagine que você está trabalhando em uma linha de produção de alimentos, onde é preciso medir com precisão a quantidade de ingredientes em pacotes antes de serem enviados para distribuição. Para isso, você utiliza um dispositivo de pesagem automatizado que se baseia no princípio de equilíbrio de pratos para determinar as massas dos diferentes ingredientes. No entanto, o sistema de pesagem precisa ser calibrado corretamente para garantir que as medições sejam precisas. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento estática, tá, referente à balança de pratos. E após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual e, em seguida, responda qual a massa obtida para os corpos 1, 2, 3 e 4. Apresente todos os cálculos necessários para encontrar as respostas, beleza? Imagine que você está trabalhando em um laboratório de controle de qualidade em uma fábrica. Pessoal, aqui nós vamos fazer a leitura do segundo experimento, tá? Então, esse primeiro aqui que nós fizemos a leitura é referente ao experimento de estática, tá? Nós vamos entender qual que é a influência da massa e da distância para se terem imagine uma gangorra, né, pessoal? Vamos pensar lá na gangorra. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter um prato de um lado, no meio um apoio, tá? E do outro lado um contrapeso. Do lado direito um contrapeso. Mais ou menos essa dinâmica aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e desenhar para vocês. Nós teremos aqui um apoio, tá? De um lado nós teremos um prato e de outro lado um contrapeso aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, nós vamos ter que identificar nós vamos colocando aqui nesse prato alguns objetos, tá? Alguns pesos ali. E aí nós vamos identificar qual que é a distância daqui até aqui, até o centro, né? E daqui até o contrapeso, o qual a gente observa um equilíbrio, né? Onde exatamente eles ficam centrados, rente, rente ao outro, né? A gente vai identificar quais são essas distâncias. E o que vai influenciar? A massa do objeto, o peso, beleza?
E a distância? O que é massa vezes distância, né? Quilo vezes metro. Nas unidades internacionais, a gente utiliza essas medidas convencionais, né? Quilo e metro. O que é quilo vezes metro? A gente pode denominar aqui como momento, tá? Isso a gente vai identificar aqui em estática. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o seguinte. Então, para ficar de forma bem clara aí para vocês, o que acontece? Nós estamos falando aqui de estática, né? Ou seja, não se movem, né? Ou se movendo em linha reta com velocidade constante, tá bom? Então, é um equilíbrio, ok? Então, é basicamente as características que nós temos que identificar é a seguinte ali dentro do nosso experimento, tá? Vamos pensar aqui em duas crianças, que nem eu estava falando da gangorra, tá? Se duas crianças estão em lados opostos, elas só vão manter a gangorra equilibrada se houver um acordo, tá? Entre o peso e a distância, que estão do centro da gangorra. Então, vamos pensar assim: se uma criança é mais pesada, a outra precisa sentar mais longe do centro para equilibrar, beleza? Se ela tem o mesmo peso, elas precisam sentar a mesma distância. E vice-versa, tá? Se a criança é mais leve, a outra precisa sentar mais perto. E vice-versa. Então, existe é inversamente proporcional. Tá? Se for mais pesado, é proporcional. Se for mais pesado de um lado, a distância tem que ser maior do outro lado. Beleza? Basicamente isso que a gente vai identificar para poder, então, calcular a massa. Então, bem simples, tá, pessoal? A gente vai partir da seguinte fórmula. A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Deixa eu apagar aqui novamente para a gente ter o rascunho aqui. Pera aí. Para a gente ter um rascunhozinho aqui. Então a fórmula é bem simples, ó. É massa vezes a distância tem que ser igual a massa vezes a distância do outro lado. Beleza? A gente vai partir deste princípio aqui para encontrar a massa dos objetos lá no experimento, tá? A gente vai fazer a leitura do experimento, vai entender certinho o que está sendo pedido, beleza? E agora, seguindo, então, vamos ver o que está sendo pedido aqui no experimento 2, tá? Ó, imagine que você está trabalhando em uma linha de produção de alimentos, onde é preciso medir com precisão a quantidade de ingredientes em pacotes antes de serem enviados à distribuição. Para isso, você utiliza um dispositivo de pesagem automatizado que se baseia no princípio de equilíbrio de pratos, para determinar as massas dos diferentes ingredientes. No entanto, o sistema de pesagem precisa ser calibrado corretamente para garantir medições. Perdão, pessoal, eu estou lendo aqui de novo o mesmo experimento. É aqui o segundo. Imagine que você está trabalhando em um laboratório de controle de qualidade em uma fábrica, tá? De sensores de pressão. Neste laboratório, molas de diferentes características são utilizadas para calibrar os sensores de pressão, que serão aplicados em sistemas automatizados, como os de pesagem que discutimos anteriormente. Sua tarefa agora é testar e determinar a constante elástica K de 3 molas diferentes. Essa constante K é fundamental para o dimensionamento e controle de forças que as molas podem exercer, além de ser um parâmetro importante no design de sistemas automatizados, como braços robóticos que utilizam molas para controle de movimento ou em sistemas de suspensão. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de Lady Hook. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual e em seguida responda. Tá. Aí que ele traz de dados aqui para nós: aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo quadrado. E lembre-se de que no seu experimento o laboratório virtual pede para adicionar uma massa de 23 gramas antes de começar a medir a variação com os pesos adicionais, deixando a mola em um estado de equilíbrio inicial, que é o valor de
x0. Aí na ALPad preencha as tabelas a seguir com os dados obtidos no experimento virtual. Então o que a gente tem aqui, ó? Aqui, nessa primeira coluna aqui, pessoal, ele traz aqui a quantidade de pesos, né? Nós temos 1 peso, 2, 3 e 4. Nós vamos acrescentando estas massas aqui, ó, adicionando e somando aqui. E ao ir adicionando essas massas aqui, nós vamos obter um determinado... Nós temos o comprimento inicial com uma massa lá de 23 gramas, tá? Nós teremos aqui o x0, que nós vamos colocar aqui. Aí aqui nós teremos, após adicionar essa massa, nós teremos um deslocamento, nós vamos chamar de x1, depois o x2, x3 e o x4, adicionando as massas. Aí nós vamos fazer aqui x1 menos x0, aí aqui x2 menos x0, aqui x3 menos x0 e aqui x4 menos x0. Beleza? A força, pessoal, a força nós podemos obter através da massa vezes a gravidade. Beleza? E aí a gente vai identificar quais são as massas aqui. E é o mesmo, tá? É o mesmo que a gente vai aplicar aqui nas fórmulas de baixo. E o K, pessoal, é força sobre o nosso ΔX. Então a gente vai precisar fazer os cálculos aí para estar encontrando. Vamos desenvolver o experimento, vamos anotando e aí a gente consegue calcular, tá? E aí são 3 molas, né? Nós temos mola 1, mola 2 e mola 3. Aí nós vamos identificar, pessoal, qual que vai gerar um deslocamento maior, qual que vai gerar um deslocamento menor. O K é o coeficiente de rigidez, tá? Então, quanto maior for o K, maior a rigidez da mola. Ou seja, menos ela vai variar, menos ela vai se esticar, certo? Tem que observar sempre essa proporção. Se o K está aumentando, quer dizer que a minha variação é menor. Como já diz a própria fórmula aqui, né? Se a gente interpretar a fórmula, K é força sobre deslocamento. Então, quanto maior for o nosso coeficiente, menor será o nosso deslocamento. Beleza? E maior será a nossa força. Basicamente essa regrinha de proporção. Beleza? Isso a gente vai ter que identificar nessa tabelinha aqui e nessa tabelinha aqui. Vamos identificar a proporção, tá? E aí na B ele pede o seguinte: qual o valor de K médio obtido para as molas 1, 2 e 3? Indique os valores com as unidades corretas. Faça um gráfico de força versus ΔX, metros, com os dados obtidos das 3 molas, comparando a inclinação das retas obtidas, o que pode ser concluído. Isso aí que a gente vai interpretar, tá, pessoal? Com o gráfico, com os dados que nós vamos obter, tá? Então vamos fazer primeiro o recomendado, que é fazer uma leitura do sumário teórico, dos conceitos, e para daí de fato a gente dar início no experimento. Então, pessoal, já aproveitando que eu estava explicando ali sobre a lei de Hooke, tá? Vamos ver o que ele traz aqui para nós no sumário teórico, tá? É basicamente o que eu estava explicando. Todo corpo submetido à ação de uma força de tração, esticamento ou compressão sofre uma deformação. Se, ao cessar a atuação dessa força, o corpo recuperar sua forma primitiva, se diz que a deformação é elástica. Via de regra, se essa força aplicada ao corpo ultrapassar certo limite, a deformação sofrida poderá ser permanente e deformação resultante será chamada de deformação plástica. A lei de Hooke é válida para os casos de deformação elástica, tá? Então, principalmente no caso das molas,
que elas vão deformar e após a deformação irão retornar no seu estado inicial sem uma deformação permanente, tá? Sem danos. Vai voltar ao normal. Beleza? E o que define a lei de Hooke é essa fórmula aqui, ó. Dentro do limite elástico, a lei de Hooke expressa a relação linear entre a força aplicada e a deformação sofrida por uma mola. F é igual a menos K vezes X, tá? Onde F é a nossa força elástica, K é a constante elástica e X é a deformação, tá? Da equação 1, percebe-se que o alongamento de um objeto elástico é diretamente proporcional à força aplicada, que nem eu estava explicando, pessoal. Quanto maior for a constante, maior é a força, tá? E menor é o deslocamento, beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer no experimento, tá, pessoal? Inicialmente, nós vamos ter aqui somente a mola, né? Com o suporte lá para poder pendurar um peso. E aí, nós vamos ir acrescentando aqui, ó, alguns pesos, tá? Alguns pesos ali. Conforme nós vamos aumentando, vai gerar esse deslocamento aqui, ó. Esse deslocamento X aqui, ó. Beleza? E é isso que nós vamos registrando. Conforme nós vamos fazendo, nós vamos obtendo lá certos deslocamentos. X1, X2, nós vamos fazer isso 4 vezes, né? X3 e X4. Tá? Que é basicamente esse deslocamento que a mola sofre aqui. Com base nesse deslocamento eu consigo determinar o valor de K e juntamente com a força que é massa vezes gravidade. Beleza? Só para ficar bem claro aí para vocês.